Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Diga Educação. No programa de hoje nós vamos falar sobre o novo ensino médio. Este novo ensino médio é a maior expectativa entre as escolas que oferecem esse ensino e aprendizagem, a maior dúvida dos pais, mas também a maior felicidade dos alunos. Notícia sim ou não, ele não é novidade entre os especialistas da área, já que essa temática está na pauta desde o início do século. No nosso programa de hoje, nós recebemos o Colégio Cristo Rei e todas as suas novidades. Você que está do outro lado, é minha convidada, é o meu convidado, nosso Diga Educação está no ar. Eu recebo no nosso primeiro bloco a irmã Aparecida, que é gestora do Colégio Cristo Rei, e também o Carlos Moura, que é professor e consultor. Irmã, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso Diga Educação. É sempre um prazer recebê-la aqui para essas conversas que vêm assim recheada de resultados. Nossa alegria, Dilane, e a todos vocês que estão do outro lado da telinha. É sempre uma alegria falar de educação, de inovação e de alargar os horizontes numa causa em que diariamente acreditamos e nos empenhamos. Carlos Moura, seja muito bem-vindo, não só a Patos, mas o nosso Diga Educação. Eu sei que o Colégio Cristo Rei fez uma recepção maravilhosa para você e todos têm ficado muito encantados com o seu trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Dilane. É um prazer estar aqui, né, na cidade de Patos, retornando mais uma vez. E assim, a receptividade do Cristo Rei é inquestionável, né? Sempre nos recebe de braços abertos e nós estamos bastante empolgados aí com essa etapa de trabalho, nessa reestruturação do novo ensino médio. Carlos, dentro das suas expertises, hoje você colabora com tudo que a educação tem a oferecer. E o novo ensino médio tem tirado, eu acredito, não só você, mas diversos outros consultores, especialistas e, principalmente, o quadro de professores e gestores das suas cadeiras para pensar de forma muito criativa como oferecer esse serviço de ensino-aprendizagem cada vez mais efetivo e que gere o resultado proposto. Verdade, Dilane. Na realidade, essa ideia, né, do novo ensino médio, como você bem colocou de início, não é tão novo, né, mas a gente está num momento em que todo aquele anseio dos estudantes, dos professores durante muito tempo vai entrar em ação. E realmente isso tem inquietado alguns professores, as dúvidas das famílias, né, a empolgação dos estudantes para conhecer esse novo cenário de educação. E o nosso papel junto aqui ao Colégio Cristo Rei é auxiliar na construção de um novo ensino médio que realmente faça sentido na vida dos estudantes, que traga uma aprendizagem mais significativa e profunda e que conecte esse estudante, né, com um modo diferente de aprender. Uma aprendizagem mais prazerosa e, como eu falei, mais significativa. Ô, irmã, o novo ensino médio traz essa expectativa, mas eu percebo que o Colégio Cristo Rei ele já vinha caminhando nesse sentido de inovação, de tecnologia, de projeto de vida que hoje essa proposta tem a oferecer, né? Sim, por se tratar de uma escola bem antiga, erroneamente alguns pensam, mas é tão antigo. Mas a história do Cristo Rei é uma história tão antiga e sempre nova. Então, nós criamos esse elo muito forte entre a tradição e a inovação e temos, ao longo da nossa prática, recriado possibilidades de aprendizado. E mesmo na pandemia, nós percebemos e nos deparamos diante de práticas, diante de formas de aprendizado inimagináveis. Aliás, a educação passou muito tempo sem a mudança e a mudança não pediu licença, ela veio como uma avalanche e de fato aconteceu e somos surpreendidos com práticas inovadoras, com várias formas de aprendizado que se coloca a mão na massa, que se valoriza o protagonismo do jovem, que se coloca o estudante dentro de um processo de aprendizado que de fato tenha sentido. Então, por sermos uma escola
tão antiga, mas não paramos no tempo. Diariamente reinventamos possibilidades de que o aprendizado cada dia exista e tenha um sentido. Eu acho que essa fala deixa muito os pais que estão do outro lado felizes, né? Porque na condição de mãe é exatamente isso que nós queremos para os nossos filhos. Esse acompanhamento, esse vivenciamento da prática do que a educação pode fazer. E a irmã está muito bem a pandemia e o novo ensino médio. E como inovar, como implementar dentro das escolas esse processo. O Colégio Cristo Rei está nesse caminho, Carlos? Exatamente, Dilane. Dentro desse caminho, o Colégio Cristo Rei, eu posso até dizer assim, que ele sai na frente, né, com a inovação na forma de ensinar, conectando o jovem a uma nova forma de aprender. Eu sempre disse e divulguei bastante isso por muito tempo, que aprender tem que ser um momento prazeroso, um momento envolvente, um momento em que o estudante se entrega por completo àquele processo de aprendizagem. E hoje a gente tem aí um arsenal de possibilidades, né, de tecnologias que contam ao nosso favor para que a gente possa fazer esses momentos serem cada vez mais instigantes, mais curiosos, mais divertidos, para que os nossos estudantes saiam realmente levando uma bagagem para a vida, né? E essa é uma das propostas dessa reformulação do ensino médio. É um ensino para a vida, um ensino para que esses estudantes sejam realmente, no futuro, cidadãos participativos, capazes de resolver os problemas que envolvem, né, a nossa realidade, a nossa sociedade. E o Cristo Rei está conectadíssimo com essa proposta, trazendo o que há de mais novo na área de educação e de metodologias de ensino que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem. Ô Carlos, se a gente tivesse que falar propriamente do currículo pedagógico, né? O que muda? Porque muitas vezes os pais estão do outro lado e eu encontro vários deles, né? Quando saio aqui dos nossos programas, muitos me encontram na rua e dizem: caraca, Dilane, não vai ter mais sociologia, não vai ter mais filosofia, não vai ter mais educação física. O que é que vai ter nesse novo ensino médio? O que muda, né, nesse currículo pedagógico a partir de então? Na realidade, assim, Dilane, essa é uma inquietação de muitos, né? De que as disciplinas acabaram. Na realidade, o currículo ele propõe uma estrutura por áreas de conhecimento, né? E essas áreas de conhecimento, como o próprio nome já diz, envolve conhecimentos de diversas áreas que antigamente nós estudávamos em caixinhas separadas como disciplinas. Hoje, né? elas vão se misturar. Hoje elas se misturam dentro da área e cumprem o seu papel, que é sair daquela caixinha, daquele ambiente engessado, para ações realmente concretas e conectadas à realidade da vida do estudante, né? Então, a proposta de estruturação do currículo por áreas de conhecimento, ela traz um mundo de novas perspectivas para o estudante. Antigamente, na grande maioria dos casos, as escolas tinham dificuldade em conectar as disciplinas. Hoje, a gente vai ensinar esses conhecimentos que anteriormente estavam dentro das disciplinas de maneira naturalmente conectada, como é na realidade, né? Então, é uma proposta que rompe com o modelo tradicional de ensino, né, e traz possibilidades para que o estudante realmente ele aprenda da forma com que esses conhecimentos se desenrolam na prática, né? Quando você me pergunta o que muda nessa estrutura, nós temos dentro da proposta desse novo ensino médio uma reformulação em 2 grandes blocos, né? Uma parte trabalhada como a área básica comum para essa área, né, da educação, ou seja, onde eu trabalho todas as áreas de conhecimento, e um bloco de itinerários formativos que traz todo o potencial de flexibilidade curricular, permitindo ao estudante aprofundar os seus conhecimentos dentro daquele itinerário formativo que ele optar por estudar de maneira mais densa, né? Então, assim, isso é fantástico, isso é o que a gente sonhou a vida inteira e agora a gente tem a possibilidade de trazer isso para o concreto, né, para a prática. Eu acho que isso é o mais legal desse novo ensino médio, é quando eu dou, de fato, ao aluno a oportunidade dele ser quem é dentro desse espaço educacional. É quando eu não fico mais dizendo, você pode ser da área de humanas, e isso pensando de forma hipotética, né? Eu trago para dentro desse ensino médio, que agora é chamado de novo, né, essa oportunidade de você, na condição de aluno, simplesmente interagir com essa área que você tem mais aptidão, que você acredita que estaria mais pronto a desenvolver uma vida profissional nesse sentido. Irmã, pegando essa deixa e a sua fala de que o Colégio Cristo Rei já caminha dentro dessa perspectiva, hoje, por exemplo, os alunos têm a oportunidade de interagir com o espaço Make, que muitas vezes interage com diversas outras disciplinas, fazendo com que eles já vivam isso na prática, né? Então, nós não teremos tanta dificuldade e esse medo dentro do Colégio Cristo Rei, ele não é tão grande quanto em outros espaços educacionais. Sim, na verdade,
não temos medo, temos uma inquietação natural diante do desafio de reconstruir novas possibilidades e de pensar que a mudança, ela inquieta no início, mas ela pode e naturalmente vai gerar grandes frutos. Então, essa nova realidade vai favorecer com que o aprendizado de fato tenha um sentido e não se evite, mas vai ter um novo olhar àquele estudante que, de repente, ele quis, na vida profissional, se debruçar na formação de uma área mais das ciências humanas e ele tenha ficado horas estudando um conteúdo que talvez não tivesse. De repente, vai ser momento de pensar o que é essencial, o que é acessório, o que é central, o que é secundário e perceber também que o jovem pode fazer escolhas e, dentro dessas escolhas, assumir as consequências que essas escolhas irão gerar. Porque eu sou das ciências humanas ou eu prefiro estudar línguas, eu vou eliminar a matemática da minha vida. Não existe. Eu posso não aprofundá-la como alguém que quer seguir as engenharias, mas existem muitas pessoas que não se ligaram minimamente na matemática e, como adulto, não sabe gerenciar a sua vida financeira. E aí, lá por trás, não viveu esses aspectos. E vai ser um formato de que o conhecimento e o aprendizado ele não será dividido em caixinhas, em conteúdos, em gavetas, mas haverá o entrelaçar, entendendo que o conhecimento e o saber é um caminho muito amplo, e não, como disse Paulo Freire, não existe mais saberes ou menos saberes, existem saberes diferentes e que naturalmente se completam. Algo que me deixa muito feliz com o novo ensino médio é a proposta do desenvolvimento humano. Eu acho que isso vem assim como a cereja do bolo, né? Sempre foi um quê dentro de mim que as escolas pudessem trabalhar o que há de melhor enquanto ser, porque nós somos esse ser sistêmico, né? E agora o ensino e a aprendizagem toca nisso com uma lança, na verdade, né? Onde esse método conteudista, ele sai, né, de cena e agora a gente entra nessa coisa de dizer assim, o aluno precisa estar no palco e essa interação ela vai acontecer de forma completa, com a minha vivência enquanto ser, enquanto família, enquanto pessoa, a minha história vai estar no centro disso tudo e o conhecimento de todas as disciplinas, como isso vai interagir comigo. E, Carlos, eu fico até arrepiada em pensar isso, porque muitas vezes eu fico com uma inveja das pessoas que terão acesso a esse ensino. Eu até fico com vontade de me matricular lá de novo, né, e dizer assim, eu quero viver esse processo, eu preciso. E eu acho que é essa a proposta maior desse novo ensino médio, e as famílias precisam ficar atentas a isso, né? Verdade, Dilane. É como eu disse, é um ensino para a vida, sabe? E você expressou muito bem aí a ideia, quando a gente olha para esse modelo que nós vivemos de escola e esse modelo que está sendo posto para a nova geração desfrutar disso, né? Então, hoje, o que eu salientaria mais nesse instante, tá? O que muda com o novo ensino médio de fato? Muda o foco, muda o direcionamento, coloca o estudante onde ele sempre deveria ter estado, como protagonista da sua vida, como protagonista da sua aprendizagem. E isso não ocorre assim por acaso, né? A gente tem hoje, dentro do Colégio Cristo Rei, uma equipe de professores incrível, completamente focada nessa mudança, que estão estudando já há um bom tempo e se preparando para esse cenário, esse novo cenário, que está trazendo aí um conjunto de novidades, né? Então, as famílias que estão nos escutando agora, sejam do Cristo Rei ou que ainda não faça parte da família Cristo Rei, o que vocês podem esperar para o novo ensino médio dentro da escola, né? Então, assim, algo verdadeiramente disruptivo que vai atender de uma maneira muito profunda os anseios de uma educação de qualidade, de uma educação para a vida, né? A nossa equipe de professores, eu vou te dizer, olha, está afinadíssima e fazendo o dever de casa, sabe? E vocês podem esperar algo muito bacana dentro desse novo formato de ensino médio que está sendo posto aí para nós. Uma das questões que os pais mais levantam, né? Como assim nós não teremos notas, né? E aí todo mundo fica nessa, como assim?
no final do semestre, a cada trimestre, nós não teremos lá as notas vermelhas, azuis, a gente não vai saber se o aluno está 10, se está 9, se está 7. As menções, né, é algo que também traz uma nova proposta. Eu, na condição, por exemplo, de aluno, conseguir sentar comigo mesma e avaliar o meu desempenho, eu acho que isso é o que há de mais disruptivo nessa metodologia, porque a gente sente que existe uma responsabilidade sendo dada para essa pessoa que está pensando o seu próprio caminho, né, Carlos? É verdade. Assim, na realidade, a nota pode existir. Ela é um instrumento bacana, legal de mensurar, né? Mas ela não é o único, né? Então, eu sempre trouxe esse pensamento para as escolas com as quais eu trabalho, de que a avaliação ela é um processo que percorre um circuito do início ao fim. Então, ela não é uma análise fim, né, de um ciclo, de julgar com nota A, B ou C, 10, 9 ou 8. Né? Mas, na realidade, ela é um conjunto de aspectos. Inclusive, propõe ao pensamento da ideia de que avaliar é muito pequeno frente ao que eu posso fazer num processo de gestão de aprendizagem. O mais coerente é gerir o processo de aprendizagem. Então, se eu vou expressar isso por meio de notas, por meio de menções, isso é só um detalhe, né? Mas o mais importante é eu acompanhar o desenvolvimento desse estudante, dar todo o suporte necessário para o seu pleno desenvolvimento e fazer as intervenções necessárias em tempo hábil, né? Porque olha como a gente viveu a nossa história educativa lá atrás, né? Muitas vezes a gente se dava mal numa disciplina e depois ia para um processo de recuperação no final de um ciclo. Muitas vezes os assuntos tratados na recuperação não tinham nenhuma conexão com aquilo que eu estava frágil. Né? De repente caía na minha prova de recuperação assuntos que eu já sabia, então eu passava, mas a minha fragilidade continuava. Né? Então, assim, esse novo cenário nos permite fazer intervenções em tempo real durante o trajeto de aprendizagem desse estudante, garantindo, sim, uma aprendizagem consistente e de qualidade. E só reforçando essa ideia, né? A preocupação com notas são detalhes, na realidade. Né? Eu posso aplicar conceitos, né? ou aplicar notas numéricas, mas isso é um detalhe dentro desse processo todo. Né? O mais importante é o foco na aprendizagem do estudante. Com isso, eu quero encerrar esse bloco com uma pergunta. Os alunos que vivenciarem esse novo processo do novo ensino médio, eles estarão preparados para uma disputa como hoje nós temos hoje, que é o Enem? O próprio SISU que também nos leva para as universidades, porque a maior preocupação dos pais é nesse sentido. O novo ensino médio trabalha o desenvolvimento humano, mas e a capacidade de, por exemplo, estar apto ou não no direito, na medicina, na engenharia, na arquitetura, em todas essas profissões? Nós também estamos preparando com o ensino médio, o novo ensino médio, pessoas para essas profissões, Carlos? Sim. Certeza absoluta, Dilane, porque assim, na realidade, o processo de seleção, ele também está passando por um processo de mudança, né? Então, a gente está evoluindo nesse novo formato, né, nesse novo currículo, e os exames seletivos vão se adequar a essa nova realidade, né? Então, assim, é algo que, como a irmã Aparecida falou de início, às vezes nos inquieta porque é uma mudança muito nova, algumas informações ainda não chegaram, a gente fica angustiado, mas e o Enem? O Enem também está passando por um processo de adequação para dentro da realidade dessa nova forma de ensino, que não é uma questão local, é o novo ensino médio, né, no Brasil. Então, todas as escolas estão passando por esse processo de reformulação e, obviamente, o exame de seleção mais famoso que a gente conhece, que é o Enem, está passando por uma reformulação para se adequar a esse novo modelo. Né? Então, assim, é algo que a gente deve ficar tranquilo, sim, porque nós temos todo o arsenal de competências e habilidades previstas na BNCC que nos encaminha para essa questão mais exame, mais cognitivo, né? Aprendizagem mais semelhante ao que eu já conhecia. Ao mesmo tempo que eu desenvolvo esse lado flexível, esse protagonismo e conecto esse estudante com a realidade do mundo do trabalho, da vida em sociedade, né? Então, assim, eu acho que essas duas linhas caminham muito fortes e lado a lado. Fantástico. Irmã, nós estamos preparados para o novo ensino médio, né? Eu já senti isso. Estamos preparados para o novo ensino médio, para junto com você, estudante, com você, família, desbravarmos esse novo caminho de fazer uma educação que de fato tenha sentido. Tenho certeza disso. E no próximo bloco,
você vai ver como essa educação, como esse novo modelo vai interagir na prática, não só com os alunos, mas com a sua vida cotidiana e o conhecimento que eles, ora, possam aprender. Eu vou para um breve intervalo, aproveite para mandar o link da nossa conversa de hoje para aquela família que ainda não está participando disso e que tem dúvidas sobre o novo ensino médio. Eu volto num minuto só. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com o seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas. Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos. Conforto, exclusividade e muita personalidade, a Loja Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de Decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. De volta com o nosso Diga Educação, e no programa de hoje nós estamos conhecendo um pouco mais do que vem por aí no novo ensino médio do Colégio Cristo Rei. Eu estou recebendo nesse segundo bloco ainda o Carlos Moura, que é professor e também consultor e tem ajudado o Colégio Cristo Rei a descobrir novas perspectivas e oferecer ainda mais qualidade nesse ensino e aprendizagem que já tem séculos, né, de trabalho. Carlos, a gente vai ver na prática nesse bloco como isso funciona no cotidiano nesse novo ensino médio. Perfeito, Dilane, isso mesmo. Mas é uma pitadinha só de informação, né, para a gente ter materializar um pouco a ideia de como a gente pode fazer esse momento de aprendizagem do estudante ser diferente, atrativo e que conecte os estudantes em torno desse processo de aprendizagem. A gente não vai viver mais no novo ensino médio aquele método engessado, onde está todo mundo sentado lá e muitas vezes não interagem de forma presencial, vivencial com o conteúdo que está sendo passado naquele momento. Isso tem ficado para trás, né? A ideia é trazer a dinâmica para a sala de aula, né? E na realidade não só pensar no espaço de sala de aula, né? Porque qualquer espaço dentro da escola é um espaço pedagógico, é um espaço de aprendizagem. Então a gente aprende por todos os espaços, não necessariamente apenas dentro daquele quadrado, né, de sala de aula tão formal e às vezes tão limitador, né, que a gente conhece. Nós estamos ainda vivendo um processo de pandemia e muito do medo que as famílias têm é inserir um método hoje como o novo ensino médio dentro de um processo como esse, pandêmico, né? A gente já percebeu que a tecnologia tem levado muitas possibilidades. As plataformas com que as escolas trabalham hoje trazem uma nova perspectiva de ensino e o novo ensino médio ele já vem sendo pensado pelo Colégio Cristo Rei de também atuar dentro dessas mesmas plataformas. Sim, sim. Estamos preparados enquanto escola, né, para atuar dentro desse processo de aprendizagem, seja no ambiente presencial, de
forma remota, através de ensino híbrido, né, com todas as vias possíveis, né, e com o auxílio dessa tecnologia que hoje aí abre inúmeras portas para nós, né? Então, a educação ganhou muito com questões tecnológicas, né, com esse novo olhar da educação nesse momento pandêmico, trouxe muita inovação, né, muitas possibilidades de ensinar de forma que os professores jamais imaginaram. Nos 3 primeiros meses de pandemia, talvez eles tenham aprendido mais do que a vida toda, né? Porque foi muito forte e muito chamativo. E as escolas responderam bem a essa mudança, né? Então, a ideia é que a gente continue criando novos espaços de aprendizagem e novas formas de ensinar e de aprender. Eu estava vendo recentemente, né, alguns escritos eu acredito que é um psicólogo, né, que falava sobre professores e professauros, né, porque hoje a gente vive de fato essa quebra, né? Aqueles que não acompanharem agora esse novo modelo de ensino, essa nova solução educacional que está sendo posta no Brasil, com certeza ficará para trás enquanto profissional dessa área, porque nós já estamos muito atrasados, né? Se a gente pegar outros países, a exemplo da Finlândia, que é sempre citada como essa educação modelo, nós já estamos de fato há séculos de atraso, onde os resultados são assim gigantes. E hoje as pessoas, os estudiosos, têm conseguido perceber o que isso trará para o Brasil numa perspectiva a longo prazo, por exemplo, pessoas cada vez mais capacitadas, qualificadas e com o seu desenvolvimento humano ainda mais apurado, porque é isso que a gente tem necessitado agora enquanto nação, inclusive, né? Verdade, Dilane, você falou muito bem essa questão, né? E assim, hoje nós temos uma grande oportunidade para os professores, né? Muitas vezes a gente acaba vendo uma situação de mudança como algo que nos inquieta, que nos tira da zona de conforto, né? Mas ninguém cresce fora ou dentro da zona de conforto. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como pessoa humana, como profissional, ela ocorre justamente na zona de turbulência. Então, os meus colegas professores, a gente tem que encarar esse momento como uma oportunidade da gente criar uma nova forma de ensinar e de aprender, né? E de crescer como pessoas e como profissionais frente a esse cenário que está aí para nós. E, obviamente, né, ajudar na formação de cidadãos conectados com a realidade do mundo, mais humanos, mais solidários e mais preparados para apontar soluções para os problemas da atualidade e do futuro. Vamos então ver um pouco do que a gente tem a oferecer nesse novo modelo que está prestes, inclusive, a acontecer dentro desse cenário educacional. E quando a gente fala disso, é exatamente porque não só os professores, né, do Colégio Cristo Rei têm se preparado para essa vivência, mas os alunos, né, principalmente a nossa cartela de clientes, que é o 9º ano, por exemplo. E daqui a pouco eu vou, inclusive, falar com o Carlos sobre isso, que é as pessoas que estão sendo agora, né, simplesmente vivem a maior expectativa, a maior felicidade de poder fazer uma experiência nesse sentido. E eu acredito que todo mundo que está do outro lado também tem essa curiosidade de saber como isso vai funcionar na prática. E, Carlos, você já vai nos dar um bom demonstrativo disso. Você me disse que é só uma pitada, né? Exatamente, Dilane. Uma pitadinha bem pequenininha, só para a pessoa, né? As pessoas estão nos vendo agora, nos assistindo agora, ter uma noção do que é possível fazer, né? Então, nós estamos aqui diante de uma situação, tá, em que seria uma possibilidade de um trecho de uma abordagem nos conteúdos que a gente conhece tradicionalmente assim como conteúdos de biologia, né? Então, por exemplo, uma das dificuldades que se tinha muito forte no ensino da biologia mais tradicional era a biplanaridade da informação, ou seja, normalmente eu via as figuras num livro como algo plano, né? E aqui é uma pequena demonstração onde a gente está estudando um momento de anatomia e fisiologia juntas, né? Entendendo a estrutura e função do corpo humano, como ela é assim de fato, né? Então aqui eu consigo projetar diretamente no modelo, né? Esse é um estudante que está aqui conosco, tá? Para entender 9º ano, inclusive. Do 9º ano, para a gente entender como essa dinâmica pode rolar dentro de uma estação de aprendizagem, né? Para o ensino da estrutura e função humana, tá? Então aqui nós temos uma demonstração onde eu consigo projetar no próprio estudante, né, o coração batendo, pulsando, para que eu entenda a dinâmica
dessa questão, né, dos batimentos cardíacos e também a topografia, a anatomia topográfica, para eu entender que o coração ocupa um posicionamento mediastínico no tórax do indivíduo. Né? O coração, muitas vezes, a gente imagina que ele está no peito esquerdo, né, no lado esquerdo do peito, mas o coração ele está situado no meio, no espaço mediastínico, ladeado pelos 2 pulmões. Né? E quando a gente consegue trazer essa imagem viva, pulsando, funcionando diretamente no estudante, isso cria uma conexão, uma atratividade do estudante com aquele momento de aprendizagem e que vai ficar profundamente registrado na memória dele. Né? Então, isso é uma pequena pitadinha dentro de uma série de outras propostas metodológicas que estão sendo implantadas no Colégio Cristo Rei. Fantástico. E quando nós pensamos, né, num aluno de 9º ano tendo essa experiência, né, em sala de aula, a gente também já entende que essa proposta leva muito além disso, né? Ele vai também conseguir entender que escolhendo uma profissão como essa, que diz respeito a tocar no corpo humano, a interagir com essa anatomia, a possibilidade de se reconhecer dentro desse cenário também é muito maior, né, Carlos? Não tenha dúvida, Deilane, perfeitamente. Então, muitas vezes, né, a gente, diante de um momento de aula, eu lembro nitidamente, na minha história, né, de formação eu sou biólogo, o momento da aula que me inclinou para fazer biologia. Então, quantas oportunidades nós vamos trazer para os estudantes para entenderem que essa é a sua praia ou que talvez esse não seja o meu caminho. E quanto mais cedo a gente toma essas decisões, né, mais seguro será a minha formação no trajeto, na direção que eu realmente quero ir. Então, assim, esse momento ele é construído dentro da rotina, né, dos encontros, das sessões de aprendizagem que ocorrem ao longo do ano letivo, né, dentro de uma determinada área de conhecimento, para trazer essa possibilidade para o aluno, para se identificar, para se reconhecer ali, né, e para pensar o seu futuro, se realmente está conectado com essa área ou se ele pretende seguir carreira em outra área diferente dessa. E aqui a gente está mostrando só a questão, por exemplo, da anatomia por si só. Eu imagino que a história, a geografia, o português, a própria matemática em si também venha com uma outra proposta, um outro encantamento, porque nós percebemos que o novo ensino médio ele vem também cheio, né, dessas vivências muito mais presenciais, com essa interação de forma muito mais propositiva, né? Não tenha dúvida quanto a isso. Esse momento, né, que nós estamos criando de reformulação atinge todas as áreas, né? E a matemática, a história, a geografia, como a gente conhecia, também estarão contempladas. Como eu disse de início, esse é só uma pitadinha, tá? Tem muito mais coisa bacana vindo aí e vale a pena conferir, sabe? Vale a pena estar vivendo esse ensino médio dentro do Colégio Cristo Rei. Não tenha dúvida. Imagino. E eu simplesmente convido você que está aí do outro lado a aproveitar e simplesmente fazer uma visita muitas vezes e conversar um pouco mais sobre isso. Eu entendo o quanto as famílias, né, elas têm ficado receiosas, ansiosas, né, dentro dessa perspectiva. E eu acredito que logo em breve a escola vai poder estar mostrando para todas as famílias todo esse contexto, toda essa grade curricular, como isso vai acontecer. Tem essa preocupação das 3.000 horas, das 1.800 horas, como os itinerários podem ser escolhidos. E esses alunos do 9º ano, Carlos, eu acho que as famílias e também eles hoje são esse público que mais estão receiosos com esse novo ensino médio, porque quando eles chegarem nesse ensino médio, tudo será novo para eles, né? É uma outra perspectiva, mas a escola também já vai estar pronta para estar com esse aporte todo, né? Exatamente, Deilane. A escola já está pronta, né? Na realidade, ela já começou esse processo há um certo tempo. Nós temos sistematicamente professores estudando essa reforma, se capacitando para trazer essa realidade de maneira muito segura, muito clara e muito envolvente para os nossos estudantes, né? Então, assim, aos pais dos estudantes do 9º ano, né, nós temos um conjunto de novidades. Na realidade, a primeira série do ensino médio já é uma novidade, né? Porque você está partindo do ensino fundamental para uma o outra ensino perspectiva. médio, né? E agora é novo ao quadrado, né? Porque é o novo do novo. Então, assim, estamos sim, sem dúvida alguma, preparados para isso, sabe, Deilane? Esse envolvimento dos professores, essa conexão que se criou em torno de se fazer algo de alto padrão, de alto nível, de alta qualidade, passou a ser uma obsessão para esses professores, sabe?
E eu fico muito feliz em saber que os meus colegas, né, os meus pares de trabalho, os professores com os quais eu interajo por aí, entenderam a oportunidade que se desenha com essa reforma do ensino médio. Carlos, e as pessoas que já estão dentro desse processo, vivendo o ensino médio, e agora estarão indo, por exemplo, para o segundo ano, né, ou para o terceiro ano, eles também não precisam se preocupar com toda essa implementação, porque isso vem em etapas, né? Não se vai chegar lá e quebrar todo um processo. Existe toda uma vivência que será feita junto deles, né? Na realidade, assim, o processo de implantação é gradual, né? Hoje a gente começa com a primeira série e vamos evoluindo para a segunda série, terceira série, na sequência até fechar esse ciclo, né? Os estudantes que já estão no ensino médio não sofrem esse impacto dessa mudança, né? Em virtude deles já estarem dentro de um formato e vai concluir o seu ensino médio dentro desse formato. Mas aqueles alunos que estão no 9º ano e agora ingressando para o ensino médio, eles vão ter a oportunidade de experimentar todo esse arsenal de mudança que está sendo construído aí, né? Toda essa inovação que está sendo trazida para dentro das nossas escolas. O que você mais acrescentaria nessa nossa conversa de hoje para os pais que estão do outro lado nesse momento? A minha mensagem seria mais de tranquilidade, né? Que entendam que toda mudança traz essa angústia da gente querer saber o que está acontecendo, né? E que esse processo de mudança ele é algo extremamente benéfico, né? Porque vai trazer a oportunidade de ter o nosso estudante como protagonista da sua própria formação, né? Como fazer opções mais sensatas, mais seguras, né? Tudo isso permeado aí, acompanhado pelo projeto de vida. Então não é uma mudança que está sendo feita assim de supetão, né? Existe todo um estudo que foi feito antes, uma preparação que foi desenvolvida e eu tranquilizaria as famílias, porque principalmente quando se fala da questão Cristo Rei, eu estou acompanhando essa etapa de mudança e assim, posso lhe garantir, está algo muito bem organizado, muito bem preparado para que quando a gente tiver, né, o seu filho conosco no ensino médio, na primeira série do ensino médio, ele possa estar mergulhado num ambiente acolhedor, num ambiente seguro de aprendizagens que realmente vão transformar esse indivíduo para a vida dele. Ô Carlos, e quanto aos alunos que sairão do 9º ano para o novo ensino médio, como essa escolha dos itinerários se dará? A escolha dos itinerários, Dilane, ele é amparada pelo projeto de vida que já está sendo construído na escola, né, há muito tempo, há bastante tempo, e que vem preparando os estudantes para que eles possam estar aptos a fazer as suas escolhas por qual itinerário formativo ele gostaria de seguir, né? Valendo ressaltar um detalhe que todo esse processo ainda abre espaço para a possibilidade de uma mudança de itinerário caso o estudante comece a cursar determinado itinerário e de alguma forma, em algum momento, reconheça que talvez aquele não seja o caminho que ele realmente deseja e ele pode ter a opção de trocar esse itinerário. Tudo isso, obviamente, existem as regrinhas, né, que tem que ser seguidas para essas mudanças, mas existe sim essa opção, né, de que você possa seguir no itinerário com a primeira escolha e está tudo ok e eu vou seguir até o fim, ou se de repente sentir a necessidade de uma mudança de itinerário para uma outra área, também é possível ser feita essa recolocação, esse redestino para um novo itinerário. Eu fico muito feliz com essa conversa. Eu acredito que as famílias, os alunos, né, a própria escola, ela vive um novo momento e a gente sente muita segurança na sua fala, na fala da irmã Aparecida enquanto gestora, trazendo toda essa preocupação que a escola tem tido em formar a sua equipe dentro desse novo modelo e deixar, claro, as famílias e os estudantes a par de tudo que tem sido feito também. Existe todo esse frisson, né? Eu sou mãe de um rapaz que está indo para o novo ensino médio, toda essa ansiedade também é minha por saber que ele vivenciará um novo processo e eu acredito que a sua fala, ela é assim, ela traz um calmante para todos nós, né? A sua sensibilidade com que você fala deixa a gente numa perspectiva muito leve de que a gente tem sim essa ideia de viver esse processo da melhor forma possível. Eu quero, em nome do nosso Diga Educação, agradecer a sua vinda aqui. Espero que todas essas suas expertises estejam sendo colocadas à prova, né, dentro das escolas nesse novo método e que, claro, tenho certeza que nós teremos muitos resultados positivos com o Cristo Rei aqui em Patos, que essa escola que já aplica, assim, traz um crescimento e uma evolução gigante para toda a nossa sociedade. Que maravilha, Dilane. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando aqui para vocês, tá? Estou à disposição para outras oportunidades que surjam, tá certo? E assim,
mais uma mensagenzinha de fechamento. Experimenta o novo ensino médio do Colégio Cristo Rei. Sinta esse gostinho, tá? de uma educação de tradição, qualidade e inovação. Fantástico. Eu quero encerrar o nosso Diga Educação de hoje também fazendo um convite a você que está aí do outro lado. Se você tem mais dúvidas, aproveite para visitar a escola. Converse de forma muito próxima com os gestores, com os professores e entenda um pouco mais sobre esse processo. Nós já entendemos que o Colégio Cristo Rei está de portas e braços abertos nesse momento para tirar todas as dúvidas. Então, viva esse processo da melhor forma, né? Para você, para o seu filho, para a sua família. Um cheiro grande dessa nega, a gente se encontra nas nossas redes, porque as nossas conversas também continuam por lá. Um cheiro grande, até a próxima.